Eu vou te contar agora quais são os fatores que impactam diretamente na tua libido, no teu desejo sexual. Eu sou a Anaí Valentina, sou sexóloga, tenho mais de 17 anos de experiência em palestras, cursos, atendimentos, especialista na área de relacionamentos, intimidade, prazer e traições. E hoje nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre como que nós podemos melhorar a nossa libido e quais são os fatores que impactam e fazem com que a gente muitas vezes deixe esse assunto adormecido e não queira ter momentos de conexão com o nosso parceiro, principalmente não queremos muitas vezes ter sexo. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal e eu já te convido para aproveitar e conhecer os outros conteúdos que eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou te falar então é que a nossa libido ela é multifatorial. Quando eu falo multifatorial, o que eu quero dizer é que todas as coisas que compõem a nossa vida podem impactar na nossa libido. E eu vou começar falando aqui sobre as questões hormonais. Se você está na menopausa, está no climatério, ou se você está passando por algum problema de ordem emocional ou psicológica, depressão, ansiedade, se você faz uso também de medicamentos controlados, ou se você está passando por problemas graves aí de estresse, preocupação, problemas financeiros, problemas com dinheiro, se você se tornou mãe e mudou completamente a tua rotina, ou se você também está enfrentando problemas com a tua autoestima, com a tua aparência, se você está incomodada com aquilo que você vê no espelho. Além de tudo isso, nós temos aí os problemas de ordem psicossocial, que é o ambiente em que a gente vive, a nossa educação, crenças religiosas, a forma com que nós fomos educadas para falar sobre sexualidade, para conhecer o nosso corpo. Todas estas coisas impactam na nossa libido. Mas principalmente o meu assunto aqui com você é para falar dos problemas da libido dentro do relacionamento. Escolhemos nos relacionar com uma pessoa porque nós acreditamos que esse relacionamento vai ser para sempre, ou que pelo menos ele vai ter um bom futuro prolongado. Acontece que com o passar dos dias, conforme você vai ali desenvolvendo uma rotina com a pessoa, nós não conseguimos sustentar um personagem. E você, cada vez mais, com mais intimidade que você tiver com aquela pessoa, você vai se sentir à vontade para ser você mesma. Então, às vezes você, no início do relacionamento, você faz muita coisa para agradar, deixa tudo bonitinho, mostra que você é a melhor escolha, que você é uma boa pessoa. E quando chega a rotina e vem junto com a rotina os problemas, você começa a ser autêntica. Não gosto disso, não quero isso, isso não me agrada, reclama. E isso é normal, porque junto com a rotina vem a intimidade e inclusive o excesso de intimidade. E esse excesso de intimidade, que é aquela coisa de você vai no banheiro, deixa a porta aberta, ele vai tomar banho, você vai fazer xixi, cocô, tão escovando o dente enquanto o outro tá no banheiro, tá lá fazendo todas as suas coisas, alguns casais fazem tudo junto. Esse excesso de intimidade traz consigo a vulnerabilidade, você fica vulnerável. E não só isso, quando eu falo de excesso de intimidade, eu tô falando, é muito comum as mulheres no início do relacionamento, para despertarem ainda mais a confiança do seu parceiro, contarem tudo da vida delas para ele. Quantos parceiros tiveram, o que fizeram, o que gostam de fazer, como é que pensam, quais as coisas que ele faz que te deixa abalada, que te deixa incomodada, que te deixa insegura. A gente coloca tudo para fora porque nós temos uma facilidade na comunicação e para o homem é diferente. E aí acontece o quê? Quando você tem toda essa intimidade, teu parceiro ou você com ele conhece a pessoa de trás para frente. Você sabe tudo, quais os pontos fortes e os pontos fracos. E aí a relação vai indo para um patamar que toda aquela conquista, todo aquele desejo, toda aquela provocação do início do relacionamento lá na fase da paixão, que aliás dura de 6 a 18 meses, se você ainda está nesse período, eu vou te dizer que você está numa fase de demência temporária. O que isso quer dizer? Todo o teu senso de percepção lógica ainda está prejudicado por uma questão hormonal. Quando você está nessa fase, então, você tem essa fantasia, você acredita que aquela pessoa que você acabou de conhecer é a pessoa que vai preencher todas as lacunas
do seu coraçãozinho, que aquela pessoa tem tudo que você sempre sonhou para ser feliz para sempre. E aí, quando você começa a desenvolver então essa rotina, as coisas começam a ficar complicadas, você vai percebendo que aquele chulete desagrada, você vai percebendo que algum comentário que a pessoa faz é um comentário ruim, né? Ou a pessoa às vezes se sente à vontade para colocar para fora suas mágoas, os seus rancores, as suas tristezas. Por isso que a gente reforça tanto que é importante a gente estar com a terapia em dia, porque o lugar de colocar isso tudo para fora é com o terapeuta e não com o relacionamento. O relacionamento, ele não pode ser uma válvula de escape. A pessoa não pode chegar ali e se sentir à vontade para descarregar as suas raivas, os seus rancores, porque isso vai minando o relacionamento e fazendo com que esse desejo, essa admiração, essa conquista diária, com que ela vá se perdendo. Fazer a manutenção do relacionamento é a gente alimentar diariamente, ou pelo menos constantemente, o porquê que nós escolhemos ficar com aquela pessoa. Se o teu relacionamento esfriou, se questione. O que te motivou a decidir e a escolher partilhar uma vida com aquela pessoa? Porque se essa resposta não fizer mais sentido, talvez esse relacionamento já acabou e vocês viraram bons amigos. Aliás, que isso é muito comum. E aqui em outro momento eu vou abordar alguns vídeos aqui falando sobre os vínculos, quais são os vínculos que fazem com que um casal decida ficar junto e manter esse relacionamento. Tá fazendo sentido esse vídeo? Deixa teu like aqui, já deixa teu comentário, porque é muito importante que você se inscreva no canal, já ative ali o sininho das notificações para que você fique por dentro desses conteúdos. Então o que acontece? Quando você tá nesse relacionamento, as coisas começam a ficar difíceis, complicadas, né? E aí a tua vida do outro lado já tá meio bagunçada, vai piorar. Quando você tá preocupada, estressada, você não dorme direito. Por causa disso, você não vai ter aí uma produção adequada de melatonina. E o hormônio do sono, essa noite bem dormida, descansada, vai fazer com que você acorde estressada, preocupada, com que os outros níveis hormonais sejam prejudicados. E aí você já vai ter um dia cansativo, onde você vai estar com aquela fadiga, com aquele cansaço, estressada, preocupada. Quanto mais estressada você tá, mais os teus níveis de cortisol vão elevar. O cortisol, quando ele está aí elevado, ele vai impactar em outros hormônios, como por exemplo a dopamina, a ocitocina, também as nossas endorfinas, aquela sensação de alegria, de serotonina, do bem-estar, da felicidade. Tudo isso é impactado, porque você hormonalmente está com problemas. Acontece que essa engrenagem, ela depende uma coisa da outra. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você não dorme bem, você não vai passar um dia bem, aí você vai se alimentar de uma maneira bagunçada, e aí você vai ficar cansada e você não pratica atividade física. Você acaba ficando sedentária, você não vai fazer uma caminhada, não vai respirar um ar puro, ou às vezes você trabalha num ambiente e fica trancada o dia inteiro sem olhar, sem ter nenhum contato com a natureza, ou às vezes você está num ambiente profissional onde você não é reconhecida, onde você não é vista, onde você não é lembrada, aí você chega em casa cansada, preocupada, estressada, aborrecida, ainda tem filhos, casa para dar conta e ainda tem um marido querendo sexo. Tudo isso impacta na tua libido. E aí vem o primeiro ponto aqui que eu quero destacar bastante para você. Essas coisas todas fazem com que quando você chega em casa, com todo esse turbilhão de problema, você vai ter um momento ali de intimidade com o teu parceiro, você não tem paciência, você não tem vontade, porque o homem precisa só de 2 minutos para ter uma ereção. Nós mulheres precisamos em média de 10 a 15 minutos de preliminares para que o nosso corpo, para que a nossa vagina se expanda para receber uma penetração. Isso é muito sério e os homens não sabem disso. Por quê? Porque eles não foram ensinados para isso. Então já manda esse vídeo para ele assistir aqui também. E aí acontece o quê? Esse tempo das preliminares, que é o beijo, que é aquele carinho, que é mão naquilo, aquilo na mão, toda aquela provocação vai sendo deixada de lado, porque você tá cansada, estressada, preocupada, ele não faz e você também não faz. E aí os dois partem para a hora do sexo. Quando você tem um sexo ruim, sem qualidade, sem estar lubrificada, você pode sentir dor, você pode sentir incômodo. E isso pode gerar outro problema, como um exemplo, o vaginismo, que é uma doença psicossomática que consiste ali, no fechamento total ou parcial do canal da vagina. É a tua vagina dizendo: eu não quero isto aqui, eu não quero ter isso aqui, eu não gosto, não tô afim, não é o momento. Isso é o nosso corpo, é uma defesa do nosso corpo, porque para que a gente consiga ter prazer, nós precisamos desse tempo das preliminares. Elas não existem à toa, elas existem por um porquê. Só que a preliminar, atenção homem que estiver aqui acompanhando esse meu vídeo, a preliminar começa no bom dia, no
no carinho que você faz, naquela dedicação que você vai se dedicar ali uns minutinhos, de tomar um café, de fazer um almoço, de ajudar a mulher dentro de casa. Sabe por quê? Porque nós mulheres precisamos, essa é a palavra, precisamos de ocitocina para que a gente produza lubrificação, para que a gente esteja excitada. Nós precisamos produzir ocitocina. E como que a gente produz ocitocina? Com carinho, com um beijo, com uma dedicatória, com um abraço, com o reforço do nosso vínculo com o nosso parceiro. Quando você tem aqueles momentos de namoro, de caminhar de mão dada, de fazer um carinho um no outro, sem a intenção sexual, você está reforçando o vínculo do relacionamento. E quando você faz isso, você mostra para aquela pessoa que, opa, que bacana, que legal, isso aqui tá, né, reforçando o porquê que eu escolhi estar do lado daquela pessoa. O beijo na boca, ele é um termômetro do relacionamento. O casal que para de beijar na boca está fadado ao insucesso, porque isso é o primeiro sinal de que o relacionamento começou a esfriar e que daqui a pouco vocês estão virando amigos. Você beija os teus amigos na boca? Não. Então, quando o casal deixa de ter essa troca, que é fundamental para a produção de ocitocina, esse relacionamento começa a esfriar. Ele começa a entrar num sistema de cada vez mais se distanciando do casal. Aí passa uma semana, vocês não se beijam. Aí passa 15 dias, é só um selinho. Mal dá aquele beijinho sem graça. Aí vai passar mais um mês, dá um beijinho um pouquinho mais gostosinho. Aí daqui a 2, 3 meses, vocês têm um beijinho um pouquinho mais caloroso. Isso quando vocês não transam sem se beijar. Gente, isso é grave. Aliás, isso é gravíssimo. Isso é um sinal que esse relacionamento, ele já não tá mais na geladeira, ele tá no congelador e você precisa fazer alguma coisa. Afinal de contas, se você tá num relacionamento, você tá porque você que escolheu. E nós precisamos entender que fazer a manutenção do relacionamento, manter acesa a chama da paixão, é um trabalho dos dois, mas não espere que o homem vai ter essa iniciativa, porque ele não vai. A parte da mulher de fazer essa manutenção, puxando mais para esse lado emocional e mantendo ali acesa a chama da paixão no relacionamento, é que vai fazer com que a coisa tenha sentido. E aí vou te falar o seguinte, com todas essas coisas que eu acabei de falar, entrei lá no vaginismo, vamos voltar pro vaginismo. Quando você tem sexo sem estar lubrificado e você sente dor, essa situação vai gerar uma dor, um desconforto, uma pressão da tua musculatura vaginal. Num primeiro momento, você pode até achar que não, mas quando você for fazer de novo, o teu corpo vai dizer, não, eu não quero fazer isso aqui. E você vai forçar a barra de novo. Na terceira vai ser mais difícil, na quarta vez vai ser quase que impossível fazer. Na quinta já vai ser impossível. Pronto, já se instalou um problema grave, que é uma doença psicossomática. E essa doença, ela tá relacionada a questões emocionais. Você precisa resolver essa treta. Você precisa ter coragem de sentar, olhar nos olhos do teu parceiro e dizer, olha só, não tá bom, não tá bacana, não tá legal. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Como que nós podemos mudar essa situação? Eu tô desconfortável com essa situação. Isso tá me incomodando, eu quero fazer alguma coisa diferente. Ou você já não me beija mais com a mesma vontade, com o mesmo tesão. Minha amiga, eu sei que não é fácil ter essa conversa, mas se você de verdade quer manter o teu relacionamento, né, com a chama acesa e, aliás, não ser traída, porque esse é um dos fatores que levam um homem a trair, é ele não ter um sexo de qualidade em casa. E já te convido para conhecer meu curso SOS Traição, que eu trago ali 16 sinais claros que você está sendo traída. E esses sinais eu não inventei, isso foram feitos pesquisa, foram aplicados durante anos. Eu vou deixar o link aqui do curso para que você possa descobrir. Se você tá passando por todas essas coisas e tá tendo sexo sem qualidade, isso vai desenvolver esse problema. E aí entra um aspecto aqui muito importante. Isso vai impactar na tua libido. Vai fazer com que o teu desejo sexual vá pro buraco. Sabe por quê? Porque quando a gente faz uma coisa boa, o nosso DNA sexual registra. E quando a gente faz uma coisa ruim, ele registra também. Então, aquilo ali vai ficar guardadinho lá no teu subconsciente que sexo é uma coisa ruim, que sexo é uma coisa dolorosa, que você não tá afim de fazer, que aquilo ali é apenas uma descarga pra ele, que você não sente nada. E essa bola de neve vai piorar cada vez mais, porque vai chegar num ponto que vocês não vão conseguir mais ter relação. Você vai fugir cada vez mais dele. Ou quando for ter, vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa mecânica. E aí entra mais um ponto aqui muito importante, que além disso pode piorar, tá? Que tem outras doenças, eu citei apenas uma, mas tem também a dispareunia, que é a impossibilidade de penetrar. Não entra nem o dedo, fecha completamente o canal, por várias razões, mas daí também não somente psicossomáticas, tem outras razões também de cunho aí fisiológico, né? Então, tudo isso a gente precisa ter consciência que
para poder manter as coisas equilibradas na nossa relação, qual que é o nosso papel? Qual que é a importância? O que que nós estamos fazendo para manter acesa a chama do nosso relacionamento? O que que nós estamos fazendo para que a nossa libido não sofra tantas oscilações? Você tá tendo uma vida sedentária? Você tá deixando de cuidar, de ter uma alimentação melhor? Você conversa com o teu par, você conversa com o teu parceiro sobre aquilo que você deseja, sobre quais são as tuas expectativas? Você coloca para fora as coisas que te incomodam? Ou você simplesmente aponta o dedo para ele, critica, reclama, resmunga? Não adianta, a comunicação ela não pode ser assim. Ninguém gosta de ser criticado. Se você é uma mulher que passa o tempo inteiro com o dedo na cara dele reclamando o que ele deixa de fazer, o que ele não faz, dessa forma as coisas não vão dar certo. Ele vai começar a te observar e te ver com outros olhos, ele vai perder admiração por você. Assim como nós mulheres perdemos admiração pelo nosso companheiro quando ele nos critica, quando ele nos ataca, quando ele nos diz alguma coisa ruim, quando ele não nos apoia. E sem contar que eu nem falei da questão do elogio. O elogio, ele causa um reforço positivo no nosso cérebro. Quanto mais nós somos elogiadas ou elogiados, mais a gente se esforça para que aquilo ali seja validado novamente. Então, quando a gente vai lá e fica só apontando, criticando, quando eu falei aqui que você tem que dizer para ele aquilo que você gosta, aquilo que você quer, não é, ô fulano, você não faz isso, você não faz aquilo. Não é assim. É você chega e dizer, olha só, meu amor, querida, eu sei que no início do relacionamento, quando você tava lá toda queridinha, faceirinha, um amor de pessoa, pra conquistá-lo, você se esforçava pra falar mansinho, fazer sexo gostoso. O que você não tá fazendo agora? Para com isso. Você tem que sentar e dizer, meu amor, olha só, acho que a gente precisa dar uma melhorada no nosso relacionamento. E o meu papel aqui, o que eu estou disposta a fazer, é de repente a gente tirar um tempo pra nós dois sozinhos, é deixar os filhos na casa da mãe, da sogra, né, dos vizinhos, arruma alguém pra deixar ficar com as crianças, é tirar um tempo pra vocês irem no cinema, pra vocês namorarem, tomarem um banho juntos, ficarem ali se namorando, se curtindo, se provocando, fazer um passeio juntos. O casal precisa disso! Casar não é só problema, gente, pelo amor de Deus. Então, quando você vai lá e conversa com ele, propõe pra ele essas mudanças, a tua libido volta a acontecer. Tudo isso, mais um componente pra poder fechar esse vídeo aqui que eu vou falar, que é a questão da ausência de prazer. Muitas mulheres têm a sua libido aqui, ó, despencando porque não sentem prazer na relação. Não tem orgasmo, não sabe nem o que é isso, se dá pra comprar no AliExpress. Não sabem, nunca tiveram, não sabem como é que se toca, quais são os tipos de estímulo que são bons, não sabem nem como cobrar isso do parceiro, não sabem nem como dizer isso pra ele, olha, eu não sinto nada. E aí você vai se acostumando a fingir. Mulher, para de fingir orgasmo. Mulher, para de fingir que você tá sentindo prazer. Enquanto você continuar fingindo que tá bom, nada vai mudar. Você precisa conversar com a pessoa que você que escolheu pra partilhar a tua cama e tomar uma providência e dizer, olha só, vamos mudar isso aqui, vamos fazer diferente, né? Vamos, quem sabe, dar uma namorada num lugar diferente, vamos lá pra cozinha, vou ficar de avental sem calcinha. Ou você tá em casa, largada, toda bagunçada, nem tomou banho ainda, esperando ele toda fedida, com cheiro de gordura no cabelo. Os homens precisam do apelo sensual das mulheres. Sensualidade, atração, não tem nada a ver com tipo físico. É óbvio que quando você tá desleixada, quando você tá descuidada por todos os problemas que vêm junto com o relacionamento, com a rotina, filhos, com um monte de coisa, isso tudo vai fazendo com que a mulher às vezes se deixe em último plano. Mas lembre-se, hein? Os homens são visuais. Quando você deixa de cuidar da tua aparência, você tá abrindo um precedente para ele olhar para outra pessoa. Então, sim, a responsabilidade da traição também é da mulher. Nós também precisamos fazer a nossa parte e manter acesa essa chama, essa provocação. Colocar um lingerie, se perfumar, se arrumar. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente está abrindo vários precedentes para que a nossa libido vá pro buraco, para que ele comece a chamar, né, a atenção e olhar para outras mulheres na rua. Tudo isso faz parte desse relacionamento. E eu queria te dizer o seguinte, se eu estiver falando aqui alguma bobagem, comenta aqui, eu faço questão que você comente. Mas se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, deixa teu like aqui, te inscreve no canal pra acompanhar os outros conteúdos. E já te digo, se você tá na dúvida se você tá sendo traída ou não, ou se você já foi traída e não sabe o que fazer no teu relacionamento, se inscreve aqui no canal, acompanhe os outros vídeos, mas principalmente acompanhe o meu curso do SOS Traição. Eu conto lá quais são os 16 sinais claros de uma traição. E eu conto também quais os motivos que levam um homem a trair. E também te conto como blindar o teu relacionamento. E também te conto como você ter ali, né, a tua autoestima elevada após ter sido traída. Ou como é que você faz para restaurar a conexão entre vocês
depois de uma traição acontecer. Todas essas coisas estão no SOS Traição, vou deixar o link aqui. Mas, voltando pro tema libido, tudo isso que eu falei aqui faz parte de uma engrenagem. E quando você não tá bem, quando as coisas não tão boas, quando a comunicação tá difícil, quando o sexo não tá bom, quando você tá cansada, preocupada, sem dinheiro, estressada, todas essas coisas, elas potencializam. Porque na hora que você entra para uma cena sexual, quando eu falo cena sexual, não interessa se é no quarto, se é na sala, se é no sofá, qualquer lugar. Quando você entra para um cenário sexual, a tua mente precisa se desconectar do resto. E essa é a diferença de nós mulheres e dos homens. Porque o homem, quando ele vai transar, ele consegue deixar os problemas de lado. Ele se concentra naquilo ali, sabe por quê? Porque quando ele era adolescente e ele começou a conhecer o corpo dele, começou a ter as suas primeiras experiências sexuais, ele entendeu que se ele não estiver concentrado no ato ali, ele não vai ter ereção. Em outros vídeos eu vou falar aqui sobre a questão da ereção, sobre a libido, sobre o orgasmo, sobre vários outros assuntos. E aí acontece o quê? Ele precisa estar concentrado no que está acontecendo. E aí entra o fator atração. Se você tá ali toda bagunçada, de costa largada, com um camisetão desse tamanho, com uma calcinha desse tamanho, de onde, minha amiga, você quer que ele tire inspiração para ter uma ereção contigo? Por isso que às vezes o sexo se torna mecânico. É 5 minutos e acabou. Por quê? Porque não tem estímulo, não tem incentivo. E aí, se você tá dizendo aqui, Anaí, mas não é bom, é ruim. Não é bom porque talvez você não sabe fazer. Quando você aprender, e aí já vou te convidar aqui para conhecer meu outro curso, o Código Secreto do Prazer. Que lá eu ensino todas as práticas sexuais, tudo sobre sexo oral, sexo anal, massagem, como é que você dispara ali o tesão dele. E não só isso, tá? Você vai aprender tudo sobre orgasmos múltiplos, squirting. Também vou deixar o link aqui pra ti. Quando você vai lá e entra pra essa cena sexual e se entrega na hora do sexo e tem essa provocação e tem essa química, tem essa troca gostosa, e se você consegue chegar lá e você tem prazer, você vai querer transar. Você vai querer manter mais sempre aquele momento ali de conexão com vocês. E aí, quando isso tudo é bom, reforça o vínculo de vocês. Produz ocitocina. Produz dopamina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio viciante. Faz com que o teu corpo, o teu organismo funcione melhor. Você dorme melhor depois que você tem um orgasmo. Você vai no outro dia acordar com fome, você vai se alimentar melhor. Então essa engrenagem tá toda interligada. Não adianta você fingir demência e fazer de conta que não tá acontecendo contigo. Se esse vídeo fez sentido pra ti, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal e vamos pra próxima aula, que daqui a pouquinho mais vai ter um monte de aula aqui dessas aqui pra vocês. Um beijo!